Olá, meu nome é Vandré e esse vídeo é um pouquinho diferente dos vídeos que eu já tenho aqui no meu canal, que o objetivo desse aqui é mostrar para vocês como eu utilizo o Trello nas minhas atividades do dia a dia para poder organizar as inúmeras atividades que a gente tem, ou mesmo inclusive para você poder trabalhar em equipe com diversas pessoas, atribuindo tarefas para cada uma delas, com prazos, etc. Então é bem simples assim, a utilização do Trello. Tem muitos recursos, a quantidade de recursos dentro do Trello é muito grande, porém eu vou focar aqui na parte básica, que é utilizar o Trello como um quadro Kanban, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui nos comentários desse vídeo. Tem muita coisa sobre o Trello na internet, mas só que o meu foco é ser algo básico e rápido, certo? Então vamos em. Eu já estou com o meu e-mail aqui aberto, só para poder facilitar um pouco a vida, mas eu não tenho um Trello para esse cadastro aqui desse meu e-mail, certo? Então vou primeiramente fazer o meu cadastro, considerando que você não tem cadastro. Se você já tiver cadastro, avance um pouquinho nesse vídeo. Então eu venho aqui em cadastrar, eu posso colocar aqui para poder inserir o e-mail, que no caso eu posso colocar aqui o meu e-mail direto, né, que é professor Vandré, né? Professor Vandré, vandré@gmail.com, certo? Para poder criar uma conta. Então, vou aqui marcar para poder criar uma conta nova, certo? Aqui eu posso colocar o nome. Vou colocar professor Vandré. E registro, certo? Ele sempre coloca essas questões de autenticação para poder marcar alguns itens aqui, né? Para dizer que eu sou um ser humano, né? E o Trello, ele está hoje em dia ligado à conta no Atlassian, certo? Que é o Atlassian, tanto faz, que seria é, uma parte que a gente tem, que no caso que o próprio sistema do Trello tem para poder autenticar, que na verdade o Trello foi comprado por essa empresa que mexe com muitas coisas, inclusive o Bitbucket, que é muito bom, muito conhecido na área de computação, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: tudo no Trello agora está sendo baseado em áreas de trabalho. Então, é tudo que a gente vai colocar. Se eu quero criar um Trello meu, eu preciso colocar pelo menos uma área de trabalho para mim. E a partir daí eu posso ser convidado a outras áreas de trabalho, como é o caso que vai acontecer aqui agora. Então, eu vou colocar aqui, minha área de trabalho é professor Vandré, área de trabalho. Então, vou chamar assim. Eu posso convidar para outras pessoas, mas como essa aqui vai ser uma área de trabalho minha, eu vou deixar essa aqui como área de trabalho minha. Mas antes disso, eu vou abrir aqui para poder ver se chegou algum e-mail, né? A minha ideia é que chegue o e-mail. Deixa eu ver se chegou no spam, todos os e-mails. Ah, chegou o e-mail do Trello. Tá aqui, ó. Trello, confirme seu e-mail. Então, eu vou vir aqui confirmar o meu e-mail. Agora eu preciso criar uma senha, certo? Eu vou colocar a mesma senha que eu estava utilizando no meu Trello pessoal, certo? Só para poder facilitar. Escolha uma senha que tenha pelo menos caracteres, maiúsculo, minúsculo, com números, certo? Se tiver um underline, asterisco, porcentagem, essas coisas ajudam muito, né? Então, novamente, preciso fazer a verificação deles. E estou utilizando aqui, provavelmente vai oferecer aqui para poder gravar a senha, senão já vai gravar sozinho. Então, vou mandar salvar aqui. Aqui, a área de trabalho minha, área de trabalho. Professor Vanderlei, área de trabalho. Continuar, certo? Eu posso. Existe esse Trello Business Class, que é bem interessante, tem muitos recursos, mas só que para o foco nosso aqui eu não vou colocar, não, certo? E vamos começar. Eu vou fechar aqui. Pronto. Então, basicamente isso aqui. Eu já tenho aqui todo o foco do Trello é em quadros. Eu venho aqui, eu crio um novo quadro, certo? Esse aqui já é um quadro padrão dele, que já fala recursos de projetos, perguntas para a próxima reunião, a fazer, pendente, bloqueio, que no caso são itens que eu deveria fazer, mas que eu não consigo andar com eles, por exemplo, que é essa ideia do bloqueio, né? E aqui está dizendo que ele pode ser compartilhado com diversas pessoas. Aqui mostra todas as pessoas que estão aqui no meio, né? Com todas as fotos. Essa aqui é a pessoa que criou o Trello. Esse Trello aqui como modelo, né? Tem diversos quadros que eles podem colocar aqui. Então, primeiramente, o ideal seria a gente criar um novo quadro, certo? Só que eu vou fazer essa criação de um jeito diferente. Primeiro, aqui ó, tá com o meu usuário, professor Vandré,
E eu vou fazer um esquema que vai ser um pouco diferente. Eu estou no meu Trello pessoal, aqui agora, e nesse meu Trello pessoal já criei um quadro chamado, uma área de trabalho chamada tutorial, e eu vou me convidar para lá. Eu vou vir aqui como membro, eu vou convidar o professor vandré@gmail.com. Estou convidando, certo? Convidei ele para cá. Agora eu vou reparar o seguinte, dentro do meu e-mail eu tenho, provavelmente vou receber, eu não sei se vou receber aqui direto ou então se já vai aparecer aqui como convite, ó. Já apareceu alguma coisa aqui. Tem aí. Vandré adicionou a sua área de trabalho, chamada tutorial. A área de trabalho chamada tutorial. Então, olha só, estou na mesma área de trabalho nos dois perfis, tanto em um perfil, no meu perfil pessoal, quanto no meu perfil para esse tutorial. O foco nosso é criar quadros, certo? Então, vou vir aqui e vou criar um novo quadro, certo? Eu vou chamar esse aqui, que seria que é onde eu vou armazenar as minhas atividades. Eu vou chamar esse aqui um quadro de pessoal, certo? A mesma coisa que eu posso utilizar para pessoal, vou colocar um fundo azul bonitinho aqui. Esse quadro que vai ser meu quadro pessoal, ele vai ser o mesmo quadro que vocês podem levar em consideração, que vai ser um quadro como se fosse uma equipe, certo? Vai servir do mesmo jeito. De cara ele já criou aqui um a fazer, em andamento e concluído. Eu gosto de criar mais um chamado de ideias. E eu coloco, em termos em inglês, as pessoas colocam assim, pelo menos na área de computação e engenharia de software, chamado de backlog. Backlog, e vou colocar um about, que seria são as ideias que a gente pode colocar. Eu vou deixar isso aqui como início. E além disso, eu tenho a fazer, que seria o to do, certo? Tem gente que gosta de colocar assim. Eu vou deixar aqui o to do, certo? Vou deixar desse jeito mesmo, não tem problema. Em andamento, que seria o fazendo, né? Dá no mesmo do fazendo. O concluído, que seria o feito, done. Eu vou colocar aqui done, já que eu estou utilizando os termos em inglês. E vou colocar um outro aqui, que seria dependendo de terceiros. Dependendo de terceiros. Que é, por exemplo, eu preciso de um orçamento para alguém. Eu preciso pedir um orçamento para alguém. Eu já mandei o e-mail, então agora estou dependendo da resposta. Certo? Então eu preciso primeiro andar com isso. Então, a ideia do Trello seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma ideia, por exemplo, uma ideia que eu tive seria, por exemplo, gravar aula sobre gestão de tempo, por exemplo, tá aqui. Algo que eu já estou fazendo seria, aliás, eu vou colocar aqui para fazer, gravar aula sobre Trello, certo? Vou deixar ele assim, simples assim. Mas eu vou fazer uma modificação. Dentro desse, assim que eu crio esse Trello aqui, eu já estou fazendo ele, né? Então eu já vou arrastar ele para em andamento, porque eu já estou fazendo ele. Além disso, eu vou fazer uma outra questão. Se você separar ele aqui, eu posso convidar para o quadro outras pessoas para esse quadro, porque eu, por enquanto eu estou trabalhando sozinho. Eu posso copiar esse link que está aqui, criar o link, eu vou copiar esse link aqui e vou colar ele para outra pessoa, que essa pessoa vai poder fazer parte, certo? Como é o caso, por exemplo, que eu falei com vocês, que eu já tinha criado uma área de trabalho anterior chamada tutorial, eu posso, com meu outro usuário, ingressar nesse quadro. Tanto que se vocês separarem, olha só, eu estou aqui com o meu Trello pessoal, tá aqui ingressar no quadro, e no Trello que eu acabei de criar tá aqui convidar. Então eu vou clicar nesse meu Trello pessoal para poder ingressar nesse mesmo Trello que está aqui. Vou ingressar. Agora tem duas pessoas, tem o professor Vandré e o Vandré. Repare aqui, ó, tá vendo? Tem o professor Vandré e Vandré. Embora esse aqui foi o que criou, que seria o que tá vendo esses tracinhos aqui, essa patente. Então esse aqui é o meu básico. Além disso, olha só, quem é que está gravando a aula? Eu vou dizer que quem vai gravar a aula é o professor Vandré, certo? Além disso, eu vou falar aqui, a fazer, editar aula do Trello. Aula sobre o Trello. Quem vai editar a aula agora não vai ser mais o professor, vai ser o Vandré, certo? Então pronto. Olha só, tá adicionando, eu já recebi uma notificação, porque eu estou no aplicativo do Trello dizendo, o professor Vandré adicionou você ao cartão, editar a aula sobre o Trello. Então, perceba que, para quem tem um aplicativo, seja o aplicativo do celular ou seja o aplicativo do computador, é muito prático, porque você recebe notificações de todas as coisas que estão acontecendo. Outra questão, para gravar a aula, eu vou colocar aqui, ó, como data.
Vou colocar a data como hoje, por exemplo. Hoje é 24/6. Vou colocar aqui a hora que tem que entregar seria 20 horas e 10 minutos, certo? Definir lembrete. Eu quero, na hora da entrega vai aparecer para mim um lembrete que eu tenho que entregar isso aqui. Pronto. Então, olha só, já apareceu aqui que eu preciso entregar. E agora, para edição, eu já vou colocar, por exemplo, vou colocar a data de amanhã, certo? Vou colocar aqui, vou colocar para data o mesmo horário e eu quero ser notificado, vamos supor, vou colocar aqui 2 horas antes, que é o tempo, vamos supor, para poder fazer essa edição. Então tá aqui. Porém, olha só, já adicionou uma data no meu cartão. Já sou notificado no meu aplicativo que eu tenho essa modificação para poder fazer. Outra questão que é interessante para poder verificar é o seguinte, vamos supor, eu tenho que editar a aula, mas só que essa edição da aula, na verdade, é composta de diversos itens. Então, vou vir aqui, eu cliquei aqui em checklist. Eu venho aqui em checklist e falo o que eu preciso fazer. Por exemplo, pegar arquivo bruto, certo? Depois de pegar arquivo bruto, eu preciso importar no software de edição. Além disso, eu preciso limpar ruído. Além disso, eu tenho que, vamos supor, cortar início e fim. Depois de cortar início e fim, eu vou salvar e depois eu vou fazer upload. Pronto, eu tenho que fazer esses itens todos aqui. Eu posso clicar fora, já está salvo. Reparem que aqui está dizendo que eu tenho 6 tarefas para poder serem feitas, porém eu não fiz nenhuma. A partir do momento que eu começar a fazer, eu venho aqui e eu vou falar aqui, ó, pegar arquivo bruto. Eu já peguei o arquivo bruto e já falou, já tem 17% concluído. Por que eu tenho 17% concluído? Porque eu já tenho de 6 itens, eu tenho 16,666% concluído. Eu posso voltar aqui e ainda posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui fazer uma descrição, que o ideal é que seja isso, falar, editar a aula. Editar no software especializado como a aula completa. Pronto, posso colocar essa descrição aqui do jeito que eu quiser. Outra questão, dá para poder anexar alguns arquivos aqui, dá para colocar uma capa, que seria uma capa interessante para ficar mais fácil, como por exemplo, eu vou colocar aqui uma capa verde. Aqui eu já consigo ver que tem aqui a de editar a aula. E a gravar a aula, eu vou trocar a capa, eu vou colocar uma capa amarela. Pronto. E ainda dá para poder trocar aqui a forma da capa. Tá? Repare aqui que eu tenho a capa, eu posso escolher a capa desse jeito. Olha só, tá vendo que tem uma diferença de um para o outro? Eu vou trocar esse aqui de outro jeito. Daqui a pouco eu edito desse jeito aqui, para vocês poderem ver. Eu vou vir aqui em capa e vou deixar esse tipo de capa aqui como padrão. Ótimo. Só que vocês estão vendo que aqui tem uma diferença, né? Aqui não tem todos aqueles detalhes, né? Eu tenho que vir aqui e escolher os detalhes, certo? Assim que eu acabei de gravar, eu vou vir aqui em concluído, né? Arrastei para cá em concluído, mas você separa que ele não apagou, né? O ideal seria, eu tenho que vir aqui e eu tenho que escolher aqui embaixo, arquivar. Arquivar, o que arquivar ele vai fazer? Ele vai meio que apagar ele. Eu consigo visualizar eles ainda dentro dos quadros arquivados. Porém, se eu quiser apagar mesmo, eu tenho que mandar excluir completamente, que ele vai simplesmente apagar aqui. Eu não vou conseguir mais visualizar. Repare que esse quadro está arquivado. Mas como eu estou fazendo ainda, eu vou voltar aqui. Foi que eu cliquei em enviar para o quadro e ele vai voltar para o quadro concluído, certo? Outra questão que é interessante, eu vou voltar para cá. Vamos supor o seguinte, esse quadro aqui é do professor Vandré, já esse quadro aqui é do Vandré, mas eu quero saber como está, eu não sou responsável por esse quadro, mas só que eu quero saber como está o andamento dele. Eu posso vir aqui e seguir. O que isso significa? Significa que qualquer modificação que tiver nesse quadro, eu vou ser notificado. Então, uma vantagem que tem, ao invés de você ficar dizendo, ó, esse quadro é de quem, esse quadro é de quem. Então, eu consigo saber isso. Além disso, se eu quiser saber modificações, eu consigo mandar seguir. Outra questão que eu gosto de colocar é o seguinte, a gente tem os membros aqui que seria para dizer para quais as pessoas são responsáveis. Eu vou falar que editar a aula vai ficar por conta dos dois, certo? Porém, quem vai pegar o arquivo bruto vai ser, tá vendo aqui, eu posso colocar aqui um arroba, eu vou colocar o Vandré, que vai pegar o arquivo bruto, certo? Porém, quem vai fazer toda a edição vai ser o professor.
certo? Então já fiz essa diferença. Tá vendo que aqui eu já disse que um vai fazer uma coisa e o outro vai fazer outra. Eu posso marcar mais de uma pessoa aqui também. Isso aqui não tem problema. Além disso, eu posso colocar a data de entrega para essa pegar o arquivo. Vou falar que para pegar o arquivo, eu vou colocar que seria determinado dia. Vou falar que vai ser hoje, 21 horas. Porém, repara que esse, assim como outros recursos, são recursos pagos, que são nesse business. Esse business, que para quem faz o cadastro pela primeira vez, tem direito a alguns recursos. Porém, no caso meu, eu utilizo o Trello já faz muitos anos e nunca precisei de utilizar nenhum desses recursos diferenciados que tem por aí. Então, o foco que a gente tem que entender é o seguinte: eu gosto de utilizar o Trello dessa forma aqui, que seria as ideias, que eu vou colocar coisas que eu gostaria de falar, de fazer, ou se for numa equipe, o que a equipe precisaria de ter como tarefa para poder fazer, como ideia que não está aprovado ainda. A partir do momento que for aprovado, eu jogo para cá e falo, agora sim eu vou fazer, certo? Vou fazer para quando que eu tenho que fazer? Eu coloco uma data, certo? Estabeleço a data, posso colocar data de início e data de fim, certo? Quem vai fazer? Eu coloco os membros que estão dentro desse quadro, não só dentro da área de trabalho, eu colocando dentro desse quadro. Uma característica que vale ressaltar é porque aqui a gente não tem, infelizmente no Trello gratuito, não tem possibilidade de a gente colocar permissões distintas. Todo mundo tem a mesma permissão de administrador para fazer tudo. Então todo mundo pode apagar o quadro de todo mundo, pode criar o quadro, pode atribuir tarefa para todo mundo. O ideal seria estabelecer algumas pessoas que vão coordenar, no caso de equipes, né? Agora, um recurso que eu gosto muito de fazer é esse aqui, ó. Eu vou vir aqui em membros, eu vou estabelecer que esse aqui é meu, certo? E vou vir aqui e vou me tirar de um desses aqui, certo? O verde já não é mais meu. Eu gosto de vir aqui, ó. Repare aqui que tem esse menu. Quando eu aperto mostrar o menu, aparece outras funcionalidades. Primeiro, tem a atividade. O que é atividade? É tudo o que aconteceu desde que começou. Tá vendo aqui? O professor Vandré adicionou. Primeira coisa foi isso aqui. Foi gravar aula sobre o Trello no Afazer. Depois disso, movi gravar aula pro em andamento. Se vocês repararem, na sequência do vídeo foi isso aqui. Depois eu convidei na verdade, eu entrei com o meu outro usuário para esse quadro. Então tem uma lista de tarefas que são as tarefas que aconteceram, certo? Mas o que eu queria mostrar de principal é isso aqui, ó. Primeiro o layout, que é aquele layout básico que todo mundo, que eu já apresentei, que inicial, que assim que inicia, a gente pode colocar um layout que a gente quiser, certo? No caso, eu escolhi a cor padrão do Trello, que é uma cor que eu gosto bastante, né? Pelo menos eu separo os meus quadros por cores, então facilita muito para poder visualizar. Mas tem esse aqui, ó, pesquisar cartões. Quando eu mando pesquisar cartões, eu posso verificar todos os cartões que são verde, que no caso eu não tenho nenhuma etiqueta verde aqui, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que é mais interessante é esse aqui, ó. Eu posso pesquisar todos os cartões que são para mim. Então aparece aqui, ó. Esses 3 são meus, certo? Que tem alguma coisa a ver comigo. Eu quero pesquisar os que são pro Vandré Veloso. Aqui, ó, tem só esse aqui. Os outros não estão atribuídos para ele. Então eu posso selecionar e sair tirando. Olha só, esse aqui ainda tá comigo. Eu vou remover do cartão. Agora sim. Tá vendo? Já sumiu ele. Ele já não está mais porque ele não está mais atribuído para mim. Eu vou tirar aqui e vou ver aqui, ó. Esse aqui não está atribuído para mim. Agora um outro que é interessante é esse aqui, ó. Vou criar um novo aqui, ó. Quadro novo. Um cartão, né, na verdade. Cartão novo. Seria uma nova atividade que precisa ser feita, certo? Se eu marcar aqui 100 membros, quer dizer que, olha só, eu tenho um cartão aqui que ele não tem ninguém responsável por esse cartão. Então convém eu atribuir esse cartão para alguém. Então por isso que eu tenho aqui um cartão novo pronto para isso. Que eu escolhi aqui 100 membros. Outra questão que eu gosto muito do Trello é que eu posso separar em equipes dentro de um mesmo cartão, dentro de uma mesma área de trabalho. Eu coloco todo mundo na mesma área de trabalho e depois estabeleço dentro do mesmo quadro as equipes. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Esse aqui, o verde, na verdade a capa tá verde, mas só que eu não quero que ele seja verde, assim. Eu quero que ele tenha uma etiqueta verde. Etiqueta verde quer dizer o seguinte, quer dizer que eu coloco aqui, por exemplo, eu vou estabelecer um nome para esse quadro aqui, vai ser equipe 1. Vamos supor, vou chamar esse aqui equipe de vendas. Pronto, equipe de vendas. E esse aqui é a equipe de estoque. E eu tenho outro aqui, equipe de compras.
Pronto, eu tenho essas três etiquetas. Eu disse que esse aqui é sobre vendas. Eu vou apagar vou tirar essa capa aqui para poder remover, para dar para a gente poder enxergar direito. E vou falar que estoque. Esse aqui é sobre no grupo de estoque, na equipe de estoque. Esse aqui na equipe de vendas. E esse aqui eu vou falar que é de etiqueta de compras, certo? E esse aqui não tem nenhuma etiqueta. Eu vou vir aqui e posso escolher aqui pesquisar cartões. Eu quero saber só os cartões de vendas. Tá aqui, só aparece os cartões de vendas. Aparece todos os cartões de vendas e aparecem eles aqui. Eu vou tirar, eu vou falar aqui, ó, cartões de estoque. Aparece todos os cartões de estoque e ainda fala, ó, tem um aqui que vai encerrar daqui a pouco tempo, com prazo. Se eu clicar aqui, já fala, ó, o prazo já foi cumprido. Ele não vai me avisar, porque o correto seria ele me avisar por e-mail quando tiver faltando pouco tempo. Além disso, tem uns recursos que dá para poder fazer, que seria pegar o calendário desse aqui, colocar no meu Google Calendário. Tem muitos recursos que dá para poder fazer, mas só que meu foco não é ficar gastando muito tempo com relação a isso daqui não, certo? Então, pensando nisso, eu tenho o quadro, que eu tenho os detalhes sobre o quadro, posso colocar uma descrição sobre o quadro, que eu estou como administrador no quadro, o fundo, a pesquisar para saber todos os quadros que eu tenho, certo? Que são por responsabilidade minha. Esse Power Up são recursos que a maioria deles a gente pode escolher um recurso, que seria um recurso gratuito, e o restante são recursos pagos, certo? Dá para poder integrar com Gmail, dá para integrar com ferramentas de programação, os mais... tem alguns que são bem interessantes, por exemplo, de Bitbucket, que é para gerenciar código fonte, no caso, dependendo da aplicação, é bem interessante mesmo. Então, vem aqui em mais, eu tenho configurações, eu posso alterar diversas configurações simples aqui, mas aqui é os itens arquivados, que no caso, se eu tivesse arquivado algum, apareceria esse cartão aqui. Vocês lembram que eu disse que para poder escolher alguma coisa eu tenho que arquivar primeiro? Apareceria o cartão aqui. Se eu tiver certeza que eu não quero ele mais, aí eu excluo ele, certo? Então, todas as tarefas que foram feitas, eu posso simplesmente arquivar e pronto. Não preciso trabalhar muito com isso. Então, o último item que eu queria só reforçar é o seguinte: se você quer criar uma equipe, e essa equipe você sempre vai ter contato, você convida as pessoas para a sua área de trabalho. Eu vim aqui, eu tenho aqui minha área de trabalho, eu posso vir aqui dentro da minha área de trabalho, aqui, eu estou na minha área de trabalho chamada aqui, ó, tutorial, certo? Eu tenho membros, eu posso convidar pessoas para a minha área de trabalho, certo? Eu venho aqui convidar e posso colocar o nome do usuário da pessoa aqui, ou então criar um link de convite, mandar o convite no telefone da pessoa, por e-mail, e a pessoa vai entrar na minha área de trabalho. Isso é uma questão. Outra questão é o seguinte: eu não quero convidar para minha área de trabalho, mas só que eu quero que a pessoa faça parte do meu quadro. Então eu posso vir aqui, clicar em convidar e convidar com o link, que a pessoa vai vir direto para esse quadro, sendo convidada, e vai poder contribuir, como eu falei, com permissão de administrador, porque todo mundo faz as mesmas coisas dentro do Trello, certo? É basicamente isso. Eu tenho alguns Trellos, algumas áreas de trabalho bem interessantes que eu tenho aqui dentro do meu, certo? Isso aqui são diversos projetos que eu tenho, certo? E dentro do meu eu tenho aqui, ó, tem quadro, dentro dos quadros meus eu tenho um quadro chamado pessoal, por exemplo. Tem de trabalho, que eu joguei tudo para dentro de pessoal. Para aluguel, eu tenho modelos muito interessantes aqui com relação a aluguel, por exemplo. Aqui mostra diversas informações sobre imóveis, por exemplo. Esse aqui já peguei um quadro pronto. Tem muitos quadros prontos, certo? Esse aqui mesmo. Esse quadro foi construído com parceria com Viva Real, que é um site Viva Real. Então eu falo, o que dá para poder fazer com esse quadro? Tem muitas opções bem interessantes aqui que dão para poder trabalhar. E eu estou com o aplicativo. Se vocês pararem, eu estou aqui dentro do aplicativo do Trello. Tem um quadro de boas-vindas que ele já cria com padrão. E aconselho que vocês trabalhem com Trello o máximo, assim, organizem sua vida, coloquem suas atividades todas que precisam ser feitas aqui, coloquem prazos e vão subindo, vão falando, tem que fazer isso aqui primeiro, eu arrasto aqui, depois que eu fizer isso aqui, passa para o próximo e vai arrastando para os outros até que essa sua atividade seja concluída, certo? Como eu estou finalizando a aula, já vou falar aqui, ó, já estou concluindo e agora eu vou passar para a edição dessa aula. Eu já tenho um arquivo bruto que já vai ficar na minha máquina e eu já vou continuar aqui todo o meu trabalho.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando aqui e até o próximo vídeo, conforme a necessidade que vocês tiverem.